é isso, eu disse que reservei hoje um encontro muito especial. Na verdade, esse encontro estava agendado para o segundo semestre, mas eu gostaria muito de encerrar essa primeira parte do nosso curso, nós já estamos na metade, em alto nível, em alto astral, viajando com uma menina. Então, essa moça, ela se chama Maria. Não sei se vocês sabem a quem eu me refiro. O nome dela era Maria e o seu sobrenome Salomea. Maria Salomea. Maria Salomea foi uma criança que nasceu na cidade de Varsóvia, na Polônia, em 1867. Nesse mesmo ano, 1867, no Brasil estava sendo fundada a Academia Brasileira de Letras pelo incrível Machado de Assis. Então veja como a academia ela é antiga, né? Então, os pais de Maria, o casal era de professores, ambos eram professores, e tiveram 5 filhos, todos muito inteligentes. Só que Maria era a mais inteligente de todos, e naquela época, a doença e morte eram quase a mesma coisa, né? Doença e morte eram corriqueiras, como nós vimos em outros momentos, né? E Maria perdeu uma das suas irmãs, das cinco irmãs, muito cedo ela perde uma irmã, e quando ela tinha 10 anos, ela perde a mãe para tuberculose. E na escola, Maria sempre foi 2 anos mais nova do que as coleguinhas de classe, e ainda assim ela era uma aluna ponto fora da curva, uma menina super, hiper inteligente. Se fosse nos dias de hoje, já estaria laudada como altas habilidades, menina superdotada, né? Estaria em sala de recurso. Se fosse na Secretaria de Educação, ela já estaria ali no campo, no grupo das altas habilidades, superdotação, né? Realmente ela era sensacional. E na época tem um cenário político importante para a gente entender, porque toda a Europa estava numa ebulição política, e nas escolas, né, da Polônia, nas escolas do mundo europeu, mas sobretudo nas escolas da Polônia, muitas das matérias escolares, das disciplinas escolares, haviam sido proibidas em função de um outro regime, sobretudo da invasão, no caso específico da Polônia, dos russos. Então, os russos invadiram, dominaram a Polônia, e muitas das disciplinas que os poloneses aprendiam foram proibidas, proscritas. Os russos estavam infiltrados nas escolas, e para saber exatamente o que é que se ensinava nas escolas, os russos impunham o aprendizado do russo, não queriam que os poloneses falassem polonês, queriam, inclusive, um projeto, né, de que as crianças já nascessem, fossem alfabetizadas em russo e não em polonês, e esse era o cenário das escolas na época, né, na Polônia. Mas, ainda assim, a inteligência da menina, mesmo com todas essas situações coercitivas, era de longe, né, de chamar a atenção. Tanto que as professoras dela, todo mundo que conhecia, incentivava a família, que ela deveria criar asas, né, que era um desperdício, que ela terminasse o ensino regular e ficasse em Varsóvia, que ela realmente tinha que sair, e que tinha que fazer uma universidade, enfim. Mas só que o detalhe é que as mulheres, né, não podiam entrar na universidade, nem em Varsóvia, nem em quase nenhum outro lugar do mundo. Havia uma exceção. Das raras exceções que permitiam que as mulheres estudassem era Sorbonne, a Universidade Sorbonne, em Paris. Mas acontece que era muito cara, né? As universidades, né, na Europa são pagas, né? E um casal de professores não tinha essa condição, ou seja, desde sempre, né, a carreira magistério não só é desvalorizada do ponto de vista do status da carreira, mas também do ponto de vista da remuneração, e eles não tinham condições de sonhar colocar Maria numa universidade em Sorbonne, como manter, né?
Bom, mas aí em 1882 surge um grupo de professores poloneses, que cria uma universidade na Polônia para meninas. Só que era uma universidade clandestina, escondida, secreta, porque, óbvio, né, se os russos estavam vigiando tudo. Então, nessa universidade clandestina, eles ensinavam várias coisas, davam vários cursos somente para meninas. E Maria ingressa nessa faculdade com sua irmã mais velha, de nome Bronia. E então estudam um tempo lá na clandestinidade, enfim, mas elas queriam, né? A Bronia acaba também se alimentando dos sonhos da Maria, enfim, essa universidade, exatamente por ela ser ilegal, né, ela não podia dar certificado, não podia dar diploma, e elas queriam, né, elas queriam realmente ter um diploma, né, ser uma coisa aberta, legal. Enfim, elas começam a sonhar com Paris, sonhar com Sorbonne, mas como ir para Sorbonne sem dinheiro, como estudar em Sorbonne sem dinheiro. Mas aí elas têm uma ideia. O plano delas é o seguinte: Bronia, como a mais velha, iria para Paris, para Sorbonne, enquanto que Maria trabalharia na Polônia, em Varsóvia, para sustentar as duas. Então, todo mês ela mandaria grana para Bronia se sustentar, pagar a universidade em Paris, e que depois que finalizassem os 4 anos do curso dela, da graduação, Maria iria se encontrar com ela em Paris, lá onde ela estava hospedada, e aí se inverteria. Bronia trabalhando iria, então, a pagar a universidade para Maria e tudo estaria bem. Então, fizeram assim, e Maria tinha 18 anos quando ela assume um emprego de ama, de governanta, né, de babá, dos filhos de uma família, né, uma família classe média, que morava na zona rural, vamos dizer assim, em uma fazenda próxima a Varsóvia. Era um dinheirinho bom o suficiente para que o plano dela se concretizasse, né, porque ela conseguisse se sustentar e mandar o dinheiro para a irmã. Foi um serviço que ela não achava ruim, era até divertido, porque tinham crianças, ela cuidava de crianças, de adolescentes e dos filhos desses empregadores dela. E ela, além de cuidar da casa e dos meninos, ela ensinava polonês, até porque, né, lembrem-se, né, o governo russo buscava de todos os recursos, todas as formas para que as crianças aprendessem russo. E ela ensinava a língua pátria para os meninos. E ainda nas horas vagas, ela reunia a galerinha da rua e ensinava polonês. Então, percebam que desde cedo Maria era muito engajada socialmente, politicamente, em um compromisso social. Com 18 anos, imagina, né, essa menina. E aí o tempo vai passando, ela muito dedicada, tudo ia bem, tudo ia correndo muito bem, até que as coisas do coração. Maria se apaixona pelo filho mais velho da família, que tinha mais velho, mas tinha praticamente a mesma idade que ela. E ela descobre que esse menino é louco por ela também. O menino se encanta por ela. Maria, com 18 anos, era uma menina linda, era uma moça linda, inteligentérrima. Qual era o rapaz com inteligência na cabeça que não iria se interessar por uma moça com tantos atributos? A única questão é que tinha uma diferença social. Mas era uma questão que não era pequena, né? Era uma questão séria. E quando os pais do garoto descobrem essa situação, mas aí dá um escândalo, dá um piti, dá um chilique, ameaça botar ela na rua, e ela, imagina, tudo que ela não podia nesse momento era ficar desempregada, imagina, todo o plano ia por água abaixo, e ela levava muito sério, né, o trato que ela fez com a irmã. E o que eu acho muito bonito, que é uma das biografias dela, e aí dá para ter uma ideia de como ela estava realmente muito encantada pelo rapazinho, porque aí, de fato, eles decidem romper com a relação, parar com a relação,
mesmo muito mais pelo pedido dela, né, para que ela se mantivesse lá morando na casa e com o emprego. E ela disse assim sobre seus projetos de ter um relacionamento com o menino, aspas, meus projetos viraram fumaça, enterrei, acorrentei, lacrei, esqueci, porque os muros são mais duros do que as cabeças das pessoas que tentam demoli-los. Bonito, né? E aí, com muita consciência, ela nunca mais amou ninguém enquanto ela estava morando em Varsóvia, nessa região. E se dedicou ao trabalho, enfim. Passaram-se os 4 anos e, assim como combinado, em 1891, ela já tinha 23, né? Ela, então, foi para Paris, foi ao encontro da irmã, e chega lá, né, tudo, né, para dar certo, tudo planejado, tudo certinho, mas quis o destino que Brônia, sua irmã, já havia se casado, havia se engraçado, ou seja, ela não pôde namorar, por uma razão social, cultural, mas a irmã dela em Paris, nada impedia, né? Então ela conheceu nessa situação, nessa ocasião, a irmã dela conheceu um cientista, e aí eles se casaram. Então, quando Maria chega na casa dela, que o trato era para morar junto, elas morariam juntos em Paris, pelo menos o tempo que ela pudesse ou se formar ou ter condições, né, de ter seu próprio espaço. Ela chega e encontra, então, a irmã casada em Paris. Bom, isso não seria um problema se ela tivesse bons relacionamentos com o marido da irmã, mas não. Foi um relacionamento conflituoso, não dava certo, e até porque tem uma questão, né, gente, no espaço pequeno enfim, da vida privada da irmã, do casal, enfim. Bom, o outro problema enorme, que foi desvantagem para Maria ter ido depois, foi o francês, né, o idioma, porque Maria não entendia uma vírgula de francês, e sentava, né, sim, se matriculou, etc e tal, e sentava para assistir às conferências em francês, em Sorbonne, e não entendia bolhufas. E, enfim, Maria, com pouca grana, né, foi só com o suficiente, porque ela contava, né, com a ajuda da irmã, lembra que a irmã passaria a trabalhar, e iria fazer o plano, né, de ajudar nos estudos de Maria, né. Mas não foi bem assim que aconteceu, né. A primeira parte deu tudo certo, mas a dificuldade de relacionamento, né, com o cunhado, enfim, toda a situação fez com que ela não completou 6 meses, ela se mandasse da casa da irmã e consegue, juntando pouquíssimo dinheiro que ela tinha, alugar uma kitnetzinha minúscula, sem aquecimento. Imagina, gente, Europa no frio. Ou seja, vocês sabem que tudo que é habitação, né, apartamento, enfim, casas, tem calefação, tem aquecimento, porque é um frio de matar na Europa. Então foi isso, o máximo que ela pôde se arranjar foi nesse espaço, sem aquecimento, pequeno, e passou fome, além de frio, né? Então foi um período em que ela viveu de chá e pão. Pão francês, desculpem, pão francês só tem no Brasil. Pão e chá, devia ser, né, enfim, um baguete e chá. E aí ela ficou nesse sufoco até 1894, quando, em Sorbonne mesmo, né, ela conhece um jovem cientista, um rapaz tímido, bonitão, enfim, e aí eles vão se conhecendo e o rapaz se apaixona por ela. Então, pela segunda vez, né, bate na porta dela né, essa oportunidade, né, de viver um amor. E aí o rapaz se engraça por ela, o rapaz se chamava Pierre, cujo sobrenome era Curie. Essa parte é muito bonita, porque ela se apaixona pelo menino também, de um jeito tal, e realmente era assim, carne e unha, carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, né, e bem... E aí ele não demora muito e pede a moça em casamento. Vamos nos casar. E aí organizam a cerimônia,
A irmã dela, que já estava suja no caderno dela, ela se oferece para presentear com o vestido de casamento. E aí, claro, ela aceita tudo de bom grado. E só que ela faz um pedido especial, que esse vestido pudesse ser um vestido versátil, para que depois do casório ela pudesse usar no laboratório, para trabalhar no laboratório. E assim foi feito, né? Ela ganhou esse vestido, o mesmo vestido ela usou por muito tempo na labuta, no laboratório. Então, ela se casa, então adquire o sobrenome do rapaz, e aí Maria passa a Marie Curie. Bom, eles vão para a lua de mel, eles se divertem muito, e curtem muito o casamento. E aí na volta a Maria já está muito ambiciosa, ainda nem havia terminado a graduação, mas agora com todo o incentivo do Pierre, já volta muito motivada a pensar no doutorado. E aí já vem matutando um tema, que tema, Pierre, que tema. Então eles voltam, e tem um detalhe, né? Ela pensa no doutorado, mas sem se importar minimamente com o preconceito, e mais do que com preconceito, né? Tinha uma questão histórica muito poderosa, que se fosse qualquer outra pessoa, talvez desistisse dos seus sonhos antes de sonhar, antes de começar a lutar por eles. Por quê? Até aquele momento, nenhuma mulher em toda a Europa, nem Sorbonne, porque Sorbonne aceitava as meninas, nenhuma havia ousado pleitear um curso de doutorado. Porque não eram aceitas, eram mal aceitas na graduação, imagina no doutorado. Ninguém. Mas Marie não se importou com isso. Botou esse projeto do doutorado na cabeça, e pensando em temas, pensando no que ela ia pesquisar. E naquela época, uma das grandes descobertas da ocasião, na Europa, eram os raios-x, o raio-x, né? Que era um mistério, um alemão chamado Röntgen. Quando espero que vocês não precisem disso, mas se eventualmente vocês entrarem para fazer alguma radiografia em algum momento da vida de vocês, observem com cuidado que o equipamento mais famoso de raio-x tem esse nome, Röntgen. Vocês vão olhar aquela Röntgen, que é exatamente em homenagem a esse alemão que descobriu o raio-x. Então, o que é o raio-x? O raio-x não é uma radiação, mas não é uma radiação nuclear. É uma radiação eletromagnética. Mas aquilo era uma coisa fascinante, porque descobriram que com esse raio se via as intimidades das pessoas por dentro, os ossos, né? Então eles se chocavam com os ossos, e aí você tinha todo um desenho da ossatura das pessoas, e então aquilo era fascinante, o raio-x, ou seja, um objeto, um raio, uma radiação que era capaz de atravessar a maior parte dos materiais, né? Atravessa os nossos tecidos, mas não atravessa os nossos ossos. Que coisa interessante, exatamente por isso que dá o contraste da fotografia. Então, o raio-x já havia sido descoberto por esse cara em 1895, bom, e aí ela se entusiasma com a ideia da radiação do raio-x. Aí foi o ponto de partida. O ponto de partida, a radiação do raio-x emitidos por ondas eletromagnéticas, ou seja, um equipamento construído com ímãs e eletricidade. Daí a radiação. Mas aí, um pouco depois, 1896, surge um cientista que, na verdade, não surge, ele já existia, né? Mas o trabalho dele se torna em evidência, e ela e o Pierre começam a se aproximar do cara. Então é aquela coisa, é importante você estar perto de pessoas importantes, né? Cujo nome está na história, Henri Becquerel. Esse cara que trabalhava com radiação, né, pesquisava radiação, havia acabado de descobrir uma coisa chamada urânio. E o urânio é um material denso que emitia raios misteriosos que pareciam com raio-x. Era tudo o que se sabia do urânio, que parecia com raio-x. Olha que loucura, onde isso vai parar.
Porque era uma substância que não era elétrica ou magnética, era um mineral, né? Era um mineral denso. E aí Maria decidiu, esse é o meu tema. É por aí que eu vou caminhar, né? E aí, em 1897, ela tem a primeira filha, ela teve duas filhas. A primeira filha foi batizada de Irene Curie. Nessa mesma ocasião, ela ganha da escola uma velha sala envidraçada, onde a temperatura no laboratório... era um laboratório, improvisaram um laboratório nesse galpão, nessa velha sala, envidraçada, e a temperatura também sem controle de temperatura. Parece que ela, né, tinha uma coisa assim, né, na história dela. A temperatura variava no inverno de 6 graus e ia 35 graus no verão. Mas ela achava aquilo o máximo, né, de ter um laboratório para trabalhar, ela e o Pierre. Então, nos meses seguintes, principalmente ela, depois o Pierre Curie vai dizer em vários momentos da vida dele, que ele seria muito pouco sem ela. E, de fato, depois que os dois se conheceram, a carreira do Pierre decolou, e a dela também, naturalmente, né, um casal que sempre trabalhou muito unido, porque ela era o cérebro da relação dos dois cientistas e tal, né. Bom, então, nos meses seguintes, o casal liderado por ela, começou a pesquisar, coletar vários materiais para descobrir quais emitiam os famosos raios de Becquerel, quais emitiam os famosos raios do urânio, né, que não se sabia ainda o nome daquilo, e quais os que não emitiam. Então, eles iam separando, emite, não emite, emite, não emite, emite, não emite, né? E com esse trabalho todo, gente, eles descobrem uma substância, né? Na verdade, com essa pesquisa dela, vejam bem, esse momento ainda incipiente de ter uma determinação para saber que material que emite determinada radiação, né, parecida com o raio-x, as que não emitem, né, ela acabou virando a chave da história da física, definitivamente, da física nuclear, porque era exatamente o mundo novo para o mundo, ou seja, ela abriu as portas, as janelas, os portões de um mundo novo da ciência para o mundo inteiro. E ela criou, podemos dizer com segurança, que ela criou a física nuclear. Foi ela. Bem, e aí com essas experiências todas, Maria encontra, né, encontra uma forma, não é que encontra uma forma, ela consegue separar, né, essa substância, uma determinada substância radioativa, e essa palavra radioatividade, é ela que inventa, essa palavra não existia, de uma pedra, desses vários materiais que eles foram pesquisando, descobriram uma pedra bruta, chamada Pleszcz-Benda, é o nome em polonês, que eu, enfim, por mais que eu tenha pesquisado esses anos todos, eu não conheço tradução disso, chama Pleszcz-Benda. E o curioso é que esse material todo, que são minerais, né, que é todo esse material que eles reuniam para fazer essa separação, inclusive essa tal de Pleszcz-Benda, né, o trabalho braçal, o trabalho de quebrar a pedra, para separar, era dela. A tarefa do Pierre era anotar. Então, ela era quebradora de correntes, não. Ela era quebradora de pedra. Então, tava lá com a picareta, com o martelo, e papapá, e o Pierrezão lá, tomando notinha, né? Mas tudo como um acordo, né? Não se tem nota na história dos dois que eles tivessem vivido algum tipo de conflito, né? Enfim. Sim, então voltando, ela consegue, dessa pedra chamada Pleszcz-Benda, separar uma substância misteriosa, radioativa dessa pedra, né? Aliás, é importante dizer também que o urânio é extraído dessa pedra também. Então, o urânio não é um mineral isolado, é um elemento químico, mineral extraído dessa pedra, né? Pleszcz-Benda. Eu não sei falar esse negócio, não. E aí, o que acontece depois disso, gente? Ela descobre com o Pierre que, na verdade, o Becquerel havia
havia identificado o urânio, né, nessa pedra. E ela descobre mais 2 elementos. Ela descobre, não. Na verdade, são 2 as fontes de radioatividade presentes nessa pedra. Uma delas é um novo elemento que ela cria. Vamos lá na tabela periódica que vocês vão ver um elemento chamado polônio. Por quê? Polônia. Ela descobre esse elemento químico e batiza como uma homenagem ao país natal dela, Polônia. O polônio. E daí ela anunciou essa novidade, né, que dessa pedra tinha 2 substâncias, certo? Então ela anunciou primeiro, cautelosamente, né, esse elemento químico chamado polônio, e naquele mesmo ano, né, passou um tantinho, né, Sheila, exatamente, depois vocês assistem esse filme que a Sheila está sugerindo. Eu acho que eu cheguei a sugerir aqui para vocês. Está no Netflix, chamado Radioactive. Vale muito a pena. Então, aí, gente, nesse mesmo ano, ela anuncia que essa pedra, ela também contém um outro elemento super radioativo chamado rádio. Percebam que a palavra radioatividade ainda não existia. Foi exatamente quando ela descobriu o rádio, que ela batizou de rádio, que surgiu a palavra radioatividade, a atividade do rádio. Porque então se falava de radiação. A atividade do rádio foi a radioatividade, foi uma expressão que ela criou, né? Mas o que era interessante, gente, assim, muita coisa interessante nisso daí. Primeiro, porque para extrair, prestem bem atenção, para extrair 0,1 grama de rádio, 0,1, não é 1 grama, 1/10 de grama de rádio, era preciso quebrar, era preciso elas terem mais de 1 milhão de quilos da pedra bruta. 1 milhão de quilos para você ter 0,1 grama desse elemento chamado rádio. E esse elemento rádio, ele se torna mais fascinante do que tudo que se havia descoberto. O raio-x, né? O próprio polônio, né? Porque, ao contrário do que qualquer outro metal já conhecido, ele produzia 2 fenômenos, calor e luz. Ele emitia luz fosforescente, esverdeada. E o calor. O raio-x não emitia calor. Nada se comportava como rádio. Eles ficam loucos, de fascínio. O que teria sido aquilo que eles haviam descoberto? Para que serviria aquilo? Né? E a coisa foi tão fascinante, gente, caiu no conhecimento popular, porque se popularizou isso, porque era uma novidade extraordinária, né? Que teve um dia que eles chegaram no laboratório, o casal chegou de manhã no laboratório, e eles encontraram fosforescendo tudo onde o rádio, por onde o pozinho do rádio passou. Então, pedaços, parte da bancada, objetos, tudo fosforescente, tudo piscando. Imagina aquilo, né? E nesse tom esverdeado e quente, né? E quente, essas manchas do brilho esverdeado, né? Bom, então, mas assim, toca adiante a pesquisa. Nos anos seguintes, o casal continua estudando o que eles chamavam de estranhas propriedades do rádio. Aí, gente, eles descobriram que eu ficaria apavorado, como eu sempre, quando eu revejo essa história, eu fico apavorado. Porque eles descobriram que, por exemplo, um vidro colocado próximo a esse produto, o vidro ficava fosco em pouco tempo. Imagina, coisa louca. E qualquer objeto que ficasse perto dessa substância se tornava radioativo, ou seja, se contaminava. Foi a primeira vez, gente, que isso aconteceu na história da ciência, né? Bom, o que eles não imaginavam, né, o que o casal não imaginava é que eles também estavam sendo afetados pela radiação. Que mais ainda, né, o que estava sendo afetado eram as células dos corpos do casal.
Mas eles não se importavam, né? Enfim, na verdade, eles nem sabiam que estavam sendo afetados por, por aquele produto, pela radiação do rádio, né? E, lógico, o sistema de proteção só vão aparecer muito depois, quando a tragédia, né? Quando as tragédias vão acontecer, porque até então que se pesquisava, né, não causava, né, uma tragédia como essa. Mas acontece que no final do século, no início do século XX, né, 1902, eles já tinham colecionado várias doenças, já tinham adoecido várias vezes, e aí também não fazia associação ao rádio, mas, enfim, a gente vai saber depois, né, que o contato contínuo com a radiação estava matando os dois aos poucos, né. Bom, não demora muito, né, Pierre é promovido a titular, né, professor titular da Universidade de Sorbonne, e Maria é promovida a chefe do laboratório de Sorbonne. Opa, né, só sucesso na vida dos dois, né, só sucesso. E o que é que advém daí, né, as reuniões, os encontros nas rodas dos cientistas, né, nos eventos científicos, né, e daí ela tem a oportunidade de conhecer pessoas, cientistas famosos, ambos, né, e dentre esses caras que eles conhecem, há um cientista que vai se tornar amigo da família, já era um cientista renomado, chamado Paul Lanvejant. Esse cara já havia inventado o sonar. O sonar, vocês entendem, né? Que é uma espécie de radar dos submarinos, né? E, bom, então se torna amigo do casal, e aí se integram mesmo na vida do casal, saem para tomar chás, passa a acompanhar o casal em passeios de bike, né? Pierre e Maria Marie tinham o costume de, no final, nos entardeceres, nos arredores ali onde eles moravam, pedalar em volta dos lagos, né, espairecer no pedal, e sempre em companhia do Paul Lanvejant. Bom, não demora muito, então, Maria conclui o doutorado com louvor. E tudo que é nota alta. Então, a primeira mulher a primeira mulher a estudar, né, a primeira mulher a fazer o doutorado, né, a primeira mulher a obter, né, começar e terminar, a primeira mulher chefe do laboratório de ciências, de física, sobretudo, da Universidade de Sorbonne, era motivo para uma grande festa, né, e aí é exatamente esse amigo deles, Paul Langevin, que organiza uma baita de uma recepção, uma festa de arromba, para comemorarem, né, esse prêmio, nada, muito esforço, né, esse acontecimento, né, de Marie, que foi o doutorado. E aí, logo depois, Pierre e Marie se juntam, lembra que eu falei que o bom é estar perto de pessoas importantes, pessoas que você admira. Então, desde a época do raio-x, que foi o primeiro interesse de Maria, assim que ela voltou da lua de mel, ele se aproxima do Henri Becquerel, o cara dos raios-x, do raio-x. E então eles começam a fazer várias atividades científicas juntos, pesquisam muita coisa juntos. Então lembrem-se que o interesse do Pierre, do Henri, era o raio-x, né? A radiação, né, dos raios-x, dos raios eletromagnéticos. Ele não havia transitado ainda pela energia nuclear, e ainda não se sabia que se chamava energia nuclear. Mas, enfim, acontece que logo após Maria receber o título de doutora, fruto de uma pesquisa desse trio, Marie, Pierre e Becquerel, eles ganham juntos o Prêmio Nobel de Física, com um trabalho sobre radioatividade, ou seja, o trabalho de Marie. Ou seja, e ambos são, né, muito claros em dizer que os três levaram o prêmio, mas o prêmio era de Marie Curie. Porque foi ela que enfim, desbravou, entende? Então, os três recebem o prêmio, que foi um trabalho coletivo, mas quem liderou todo esse esforço de pesquisa sobre radioatividade foi Marie. Assim sendo, Marie foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel com um trabalho sobre radioatividade. A segunda mulher, que vai acontecer bem depois, a segunda mulher foi a filha dela, Irene.
Bom, e aí, voltando à história, Maria fica famosa com essa pesquisa, né, com o prêmio, né, o reconhecimento que ela tem de todo mundo, como ela foi a cabeça desse prêmio, se torna famosa, e o estudo do rádio, né, então, veja, né, então ela já estava interessada na radioatividade como um todo, mas eles não tiraram da cabeça, ela e o Pierre, o estudo do rádio, do elemento rádio, e esse tal do rádio fica famoso tal, tanto quanto ela. Não se falava de outras coisas nas rodas de ciência, nas revistas, nos jornais, nos cafés, que negócio é esse, né, que apareceu aí, que pisca no escuro, que emite calor, para que isso vai servir um dia, né, todas essas perguntas que a gente tem que perguntar, que a ciência tem que perguntar mesmo, né, mas só que tem um outro lado do ser humano, né, gente, esse lado bizarro, né, esse lado bizonho, essa coisa estranha, sabe, e o fato desse produto, desse elemento brilhar, chamou muita atenção das pessoas para um outro aspecto, o aspecto estético do brilho. Parece que nós somos assim, né? Brilhou eu quero, é joia, né, enfim, brilhou eu quero, brilhou eu quero, brilhou eu quero. E, bom, e aí passaram a utilizar o rádio com, com finalidades de entretenimento, vamos dizer assim, né, estética e entretenimento. Vou dar um exemplo. Um belo dia o casal, né, tá em casa, Marie e Pierre, e aí quando eles recebem uma bailarina, a bailarina encontra coisa no café e fala assim, eu queria muito fazer uma homenagem para vocês, quero dançar para vocês na casa de vocês. E ele, sim, né, uma homenagem a gente recebe de bom grado. Aí chega a hora do jantar, né, essa bailarina chega, gente, sabe como é que ela chega? Com a roupa de bailarina, lotada de rádio. E começa a dançar para eles fosforescente. Eu acho que na minha mente diabólica que foi a primeira bailarina brilhante da história. E eles adoraram, porque o casal também não sabia que aquilo fazia mal, achavam barato aquilo, né? Achava aquilo tudo sensacional. E nessa época nasce a segunda filha deles, né, a Eva, ou Eve, como queiram, e, bom, e logo eles conseguem, e aí uma coisa que a gente tem que entender, que como isso foi para sempre, eles começam a descobrir que essa coisa fascinante pode ser aplicada no tratamento contra o câncer. Por isso que isso se chama radioterapia, até hoje. E até hoje, desde 1920, um dos tratamentos mais eficazes contra o câncer é a radioterapia, é com o rádio. Descoberto e aplicado à ciência por Marie e Pierre, né? Bom, gente, e aí no auge dessa alegria, dessa conquista, tem uma outra tragédia na vida dessa moça. Vocês já perceberam o quanto que ela era apaixonada pelo Pierre, né? Os dois, né? E aí o Pierre morre. Mas ele morreu pela radioatividade? Não, foi muito trágico. Ele foi atropelado, atravessando a rua por uma carroça. Ele atravessava a rua para chegar no laboratório. Quando ele não olha para o lado, não tinha faixa de pedestre, não tinha mãozinha de sinal de vida, não tinha semáforo de pedestre. Então ele é atropelado e ele morre instantaneamente. E aí Maria tem aquele baque, né, difícil, né, muito difícil sair de uma situação dessa, e, enfim, mas aí, poxa, ela precisa, né, virar a chave mais uma vez na vida dela, tocar a vida. E daí Maria, a Universidade Sorbonne convida Maria para assumir o lugar do marido como professor. Né? Pierre era pesquisador, assim como ela, lembra-se, ela era chefe do laboratório e pesquisadora. O Pierre pesquisador e professor de física. Então, a universidade, reconhecendo né, a genialidade de Marie, convida para ela ocupar a cadeira de Pierre, de física, né? Bom, Maria se torna ainda mais famosa, né? Ainda mais famosa, e isso fazia com que os auditórios, gente, todo mundo disputava tapa, um espaçozinho desse tamanho, tinha gente que ficava lá na porta, na brecha, gente lá de fora, porque uma conferência de Marie Curie era muito concorrida, e em todas elas, as pessoas começavam a aplaudir antes dela falar.
E era difícil ela começar a falar porque as pessoas não paravam de aplaudir. Ah, mas tem uma coisa muito interessante que eu acho muito bonito que ela fez. Bom, então, né, ela assumiu essa cadeira no lugar do marido. E no dia da primeira aula, ela foi lá no plano de aula, no planejamento do Pierre, e identificou exatamente o ponto que ele parou na aula. E nesse dia, ela começou exatamente de onde ele parou. E aí foi, né, esfuziante aquilo tudo, né? Vocês vejam como é uma história bonita. Bem, então ela se torna a primeira mulher, né, eu disse, né, a lecionar na Sorbonne, e um pouco mais tarde, em 1909, é uma história interessante, porque vocês lembram quando nós conversamos sobre o Pasteur, que no final da vida dele, a Academia de Artes, desculpa, a Academia de Ciências da França constrói o Instituto Pasteur, e o Louis Pasteur, ele é o primeiro diretor, né? Lembram disso? Então, o Instituto Pasteur constrói um laboratório, né, na Universidade Sorbonne para Marie Curie continuar pesquisando os efeitos medicinais do rádio, né? Bom, mas aí, gente, ela continuava vivendo, assim, uma depressão, ela se vestia só de negro, se vestia de preto, de cinza, era uma menina sem cor, era uma menina de aspecto doentio, né? Em parte, claro, já pelo efeito do rádio no organismo dela, mas também toda uma doença emocional, passou isso por muito tempo, por isso por muito tempo. Até a vida dela, né, percebem, né, como a da gente, né, gente? É uma vida humana, como de qualquer um de nós. E a gente só, né, às vezes a escola só ensina o mito, né, aquela coisa, né, enfim. Então, altos e baixos, como todo mundo, mas aí agora ela teve um alto, né, deu uma guinada para cima e passou a se vestir de branco ou de cores alegres, passou a sorrir, passou a usar flores no cabelo, passou a ser mais jovial, né? E aí, será que vocês desconfiam por que ela deu essa guinada na vida? Quem tem pista para me ajudar? Hein? Conhecer outra pessoa. Claro, tem que virar a chave, né, Sheilinha? Isso mesmo, ora, pitombas. Caramba, mulher livre, mulher bonita, jovem. Conhecer uma outra pessoa. E aí, gente, é isso, né? Vamos viver a vida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que, quem era essa pessoa, gente? Alguém, alguém tem um palpite de quem seria essa Trabalhou pessoa? com eles no laboratório. Quase isso. O cara que pedalava com o casal nos fins de tarde. Sim. O Paul Langevin, Amigo. né? O Paul Langevin, o Paulzinho. E, na verdade, ele vai dizer para ela que ele sempre foi apaixonado por ela, desde que ela era casada. Então, aí, eles trocaram muitas cartas de amor. E tinha cartas que ele havia escrito para ela quando ela era ainda casada, e ela ele não entregava essas cartas, porque tinha um grande respeito pelo Pierre. E muitas ocasiões que ele saía para pedalar era para estar perto dela. Olha que coisa, né? As coisas do coração. Bom, mas agora ela era livre, viúva, e então podiam ter, né, um relacionamento, era o cara ideal para ela, né, um cara também do mundo da ciência, um cara do circuito dos cientistas, né, era um homem ideal, formaria-se novamente o par ideal. Só que, Cláudia Rejane, se eu te falar, o cara era casado, ai, gente, o cara era casado. Mas aí, gente, o que acontece? Naquela época, os homens casados costumavam ter seus casos fora do casamento, suas amantes e tudo. E a sociedade não dava bola para isso, a sociedade não punia, não censurava. Nem mesmo a esposa, nem mesmo a esposa censurava. É cultura, né, gente? É cultura da época. Só que a condição era só uma, que o cara fosse discreto. Então a esposa, ó, primeiro era assim, a esposa preferia não saber, né? Se a esposa soubesse, então que o cara
tivesse suas amantes, mas que fosse discreto, que a sociedade não soubesse, que não saísse... Então, vamos assim que a gente vai levando a vida, não tem problema, né? Mas aí o que acontece, né? Como é que seria um relacionamento discreto, um cara que namorasse com Marie Curie? Uma mulher famosérrima. Não tinha como ser. Mas aí ele promete, tá, meu amor, meu bem, te amo, mas eu vou ter um caso bem discretinho com a minha amante, tá bom? Prometo que só metade de Paris vai ficar sabendo. Bom, aí o que acontece, né? Então, primeiro é isso, né? A esposa não sabia, depois a esposa descobre, né? O nome da moça era Diane, ou Jeane, não sei. Eu sei que ela descobre a relação entre os dois. E aí quando ela descobre que é com a Marie Curie, talvez a mulher mais famosa, mais conhecida de Paris. Putz, grila. Aí ela chega pro cara, meu benzinho, olha, você pode ter amante se você quiser, mas com essa mulher não, cara, porque como é que... E a minha imagem, né? Então ela não aceita. Ela não aceita exatamente que é porque é com Marie Curie. E ela fica, gente, irada, a Diane ou a Jeane. A primeira coisa que ela faz, a ameaça é de morte. Ela chega lá na fulana, aponta o dedo assim e diz, se você não largar meu marido, eu vou te matar, eu vou enfiar uma faca no teu bucho, eu vou cortar suas lindas madeixas, eu vou enfiar uma faca na tua goela. Vocês acham que eles se importaram? Não, bom, prometeram. Não sei o que, a gente não tem mais nada. Tá bem aqui meu zap. Olha, se não tenho mais mensagem para ele, não, já paguei tudo do meu zap, olha, pitombas. E aí, o que acontece, né? Ela faz uma segunda ameaça. Não deu certo essa. Aí o que ela faz? Gente, mulher inteligente, Aí o que acontece, gente? Ela vai usar um outro expediente. Ela contrata um cara para furtar. De alguma forma ela sabe das cartas. Aí esse camarada, ele consegue se apropriar, furtar essas cartas que os dois trocaram. É claro que ele não guardava essas cartas em casa, guardava provavelmente no laboratório lá na universidade, trabalhava na universidade. E ela consegue botar na mãozinha dela um bocadão de cartas quentes, tórridas, picantes entre os dois. Então tá aqui agora. Aí o que ela faz? Agora é assim. Se vocês não terminarem, eu vou colocar essas cartas todas no grupo da família, no grupo da escola, no grupo do condomínio, vou botar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest, no canal do Simão de Miranda no YouTube. Gente, aí ela ficou preocupada. Aí sim. Ainda mais quando ela falou assim, que ia colocar no canal do Simão de Miranda, ela falou, nossa senhora, agora não. E aí, aquelas alunas dele, todo mundo vai ser a próxima aula dele, vai contar sobre as cartas. Não, aí... Bom, mas aí, novamente, o tempo foi passando, e os congressos internacionais surgindo, né? Ela era convidada para palestrar, para fazer conferências em eventos sensacionais, grandes, e foi num desses que ela fez amizade com um cara que já era famosérrimo na época e ficou muito admirado com ela. Na verdade, ele já era muito admirado com ela, né? E foi a primeira vez que eles se conheceram pessoalmente. O nome do cara era Albert Einstein. E Albert, nesse dia, nessa conferência, quando ele subiu para fazer a conferência dele, a primeira coisa que ele falou, que era um orgulho para ele, estar no mesmo lugar que Marie Curie, e usou a seguinte frase: uma mulher de uma inteligência fulgurante. Esse elogio que ela recebeu do Albert Einstein, né? Bom, enfim, a conferência foi ótima para todo mundo, menos para a Jeane, ou para a Diane, porque ela estava na conferência, ela foi de penetra, que ela não era cientista, só para ver se os dois estavam juntos, e de fato, os dois estavam ali, juntinhos, para cá, para lá, para colar, ninguém imaginava que ela fosse, gente, na butuca. E aí, foi a gota d'água, né? Uma gota d'água, assim, você ter, né, o marido com a amante num lugar público como aquele, né?
mesmo que eles não estivessem propriamente assumido uma relação, mas estavam juntos, né? Estavam quebrando um trato, um pacto que eles fizeram e tal e coisa. Gente, aí não, o que é que ela fez? Ela botou a boca no trombone e publicou as cartas. Espalhou as cartas por tudo que foi jornal, principalmente o jornal de fofoca, né? Ixi, imagina, as revistas de fofoca, então, tô imaginando na época, nessas revistas de fofoca, Contigo, imagina, na capa da Contigo, né? Barraco na Conferência de Ciências de Paris, mulher traída encontra o casal, imagina, gente, deve ter sido assim uma coisa louca, 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 louca. E aí, resultado, exatamente o resultado que a Diane imaginava, né? Toda a sociedade francesa, sobretudo as que se interessavam por fofocas, repudiaram Maria, né, Marie, e além disso, né, pelo fato dela ter um caso público com um homem casado, evidente e público, aí se juntou a isso o fato dela ser polonesa e não francesa, porque a xenofobia é uma coisa horrorosa desde que o mundo é mundo, e terceiro, gente, porque ela era de esquerda, né? Então, ela sempre se posicionou ao lado da defesa das pessoas mais frágeis, né, do ponto de vista social. Então, foi um momento que juntou-se tudo num combo só, né? O fato de ter um relacionamento com um homem casado, ser estrangeiro, né, ser polonesa e ser de esquerda. Então ela começou a sofrer todo tipo de pressão, a bichinha entrou num estresse danado, e voltou a sofrer, enfim, o que acontece, gente, aí? Sabe como ela deu resposta e silenciou, né? Isso mesmo, Kátia. Sabe como é que ela silenciou essa galera toda? Porque tem um jeito, né, gente? O nosso sucesso, né? E então ela silenciou essa crítica toda, ganhando o segundo Nobel. Simples assim. E veio o segundo Nobel pela descoberta do anúncio, né? Quando ela anuncia a descoberta do polônio e do rádio. Aí o povo esquece tudo. Aí endeusa ela de novo, porque o nome da França vai para fora, e que Paris, e que não sei o quê, que Sorbonne, tudo, aquela mulher de novo, né? Sobe, né, no conceito. Só que, gente, é humana como qualquer um de vocês, mulher como qualquer uma de vocês, humana como qualquer um de nós. Né, o resultado de uma tensão, né, pela perseguição. Maria adoece, Maria tem uma sequência de infecções renais, quase morre, mas se recupera. Mas resultado, minha gente, aqui, Maria voltou a se vestir de preto, parou de sorrir, se entristeceu, mergulhou numa outra depressão, e nunca mais, pro resto da vida, amou ninguém. Nunca mais teve um caso, nunca mais quis saber de uma relação conjugal, amorosa, afetiva, amorosa. E mergulhou numa vida de solidão. Bom, então, nessa solidão dela, ela utiliza essa solidão dela para se dedicar plenamente ao estudo do rádio, que era o grande objetivo dela, continuar estudando aquela coisa chamada rádio. Mas aí, gente, entra a Primeira Grande Guerra Mundial. E a França está muito implicada na guerra, né? Em 1914, estoura a guerra, e a primeira coisa que o governo faz é evacuar Paris. Então, some todo mundo, porque é perigoso ficar aqui, a cidade bombardeada, então Paris é evacuada, mas Marie não vai, não. Marie diz, mas eu não vou, não, eu vou ficar aqui agarradinha, protegendo o meu laboratório. Ela dizia assim, o meu laboratório. É que nem a gente quando fala da minha escola, né? Não, é a minha escola, os meus alunos, a minha mesa, o meu armário. Ela dizia também isso, né? O meu laboratório e o meu rádio. Porque lá ela guardava porções de rádio. E esse tal desse produto era muito caro, né? Se sabia de onde se extraía. Mas imagina, lembra, né, da proporção da quantidade de pedra para tirar 0,1 grama? E ela ficou realmente protegendo o laboratório. E o que ela mais se preocupava era que esse rádio caísse na mão de um inimigo. Embora, né, não se soubesse o que era aquilo, mas enfim. Bom, e aí a cidade ficou deserta, mas ela continuou na cidade. E ela continuou preocupada, né? O que é que ela poderia fazer agora para ajudar na guerra? Ela queria se envolver e defender a França. O que é que ela poderia fazer, sobretudo para defender o país que ela adotou como sua nova terra natal, né? Sua segunda terra, né? O que ela poderia fazer? E aí não demorou muito, aquela mente inteligente dela, borbulhante, né?
ela constrói, gente, ao longo, até o final da guerra, né, 18 carros de raio-x. Então, a mulher maluca, ela constrói raio-x portátil, 18 carros que conduziam raio-x para os fronts de batalha, para colaborar no tratamento dos soldados fraturados, feridos. Olha que coisa genial. E esses carros, gente, ela treinou enfermeiras, e ela mesma dirigia um desses carros, e ela treinou enfermeiras do hospital, que era o hospital de campanha, o hospital que atendia os feridos da guerra. Ela treinou as enfermeiras para mexer, né, para manipular, para trabalhar, para usar como usar o raio-x, esses equipamentos, e inclusive a filha dela, Irene. A filha dela, Irene, era uma dessas da linha de frente do combate ao Covid da época. O Covid da época era a guerra, né? E aí Irene vai ser parceira dela de pesquisa no laboratório até o final da vida da mãe, né? E aí a guerra termina e Marie Curie salvou centenas de soldados da morte. E de amputação também, né? Sobretudo, né, também da amputação. Porque se ela percebia a fratura em tempo, né, você tinha outros tratamentos que não imediatamente já amputar, né, que esse, né, era a primeira solução, amputar os membros, né, que enfim. Bom, e aí, Maria, quando termina a guerra, a popularidade de Maria vai lá em cima de novo, né, por esse feito histórico, vitória da ciência, olha, vitória da ciência, e Maria se torna super famosa, o rádio também, eu vejo esse rádio perseguindo a vida dela e ela perseguindo a vida desse rádio, né? E então o rádio volta a ser famoso, continua sendo famoso, mas continua sem ser levado a sério, gente. Acreditem, de novo, a bizarrice do humano. Industrializaram o rádio para outras aplicações, né? Se aplicava na ciência, né? Mas industrializaram para usar, por exemplo, no creme dental. Colgate Plus, agora com rádio. Escova seus dentes e vá para a balada, porque você sorri e seus dentes vão ficar esverdeados. E aí os dentes ficavam piscando, piscando, piscando. Shampoo, creme para cabelo, com rádio, porque o cabelo ficava todo, né, todo bonitão, não sei o que, gente. Então, bom, em 1925, né, já se sabia, já se tinha muita convicção do poder letal, mesmo em pequenas doses, da radioatividade, poderiam matar uma pessoa. Mas olha, Maria não se importava com isso, porque ela, no fundo, ela não acreditava que uma descoberta como aquela, fantástica, formidável, que ela havia feito com o marido, pudesse fazer mal a alguém, pudesse ser perigoso. Mas aí Maria já estava muito adoecida pelo rádio. E ela morre. Ela morre em 1926, talvez 27, não tenho certeza, de leucemia. E essa leucemia havia sido exatamente causada pela radiação constante, né? Exposição constante à radioatividade. Hoje, um dos cadernos de anotação que ela utilizava, um dos cadernos está em um museu em Paris, e até hoje, gente, os cadernos são tão radioativos, que quem quiser folhear tem que assinar um termo de responsabilidade, assumindo toda a consequência, né? Então, Maria, ela é enterrada ao lado do amado, Pierre, e a irmã, a Brownie, joga sobre o caixão um punhado de terra polonesa. Maria não foi uma cientista que chegou a formular uma teoria sobre a radioatividade. Quem formulou a teoria foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, o amigo de Maria, Albert Einstein. E Einstein sempre disse muito isso, que a teoria da radioatividade, né, e depois da relatividade, né, mas a primeira teoria sobre a radioatividade, que inclusive vai desembocar na bomba atômica, a coisa do lado do bem e do mal, né, a radioatividade que Einstein vai teorizar, ele sempre disse que ele jamais formularia sem ter subido nos ombros de uma gigante. Marie Curie. É isso. Assim termina a história
uma história que não termina, uma história que começa, né? E aí eu pergunto sempre o que é que vocês acharam da história, alertando, claro, né, que é uma história simplificada de minha parte, né, para que ela fique vibrante, mas as fontes são reais, as fontes são fidedignas, de várias fontes, né, mas sobretudo, como eu disse, eu gosto muito, faço muita propaganda desse livreto, muito lindo, Os Cientistas e Seus Experimentos de Arromba. E o livro, cadê? Eu tenho outro livro sobre o Pierre, estava em algum lugar aqui. E aí eu fui juntando essas peças para contar essa história para vocês. Vamos lá. O que é que vocês acharam da história e qual é a correlação que vocês percebem nos nossos dias de hoje para a nossa humanidade atual?